Boa noite a todos. Sempre bom estar aqui, né, gente? Como é bom. Vamos falar tá frio, mas mesmo assim é bom. Tá calor, é bom também. E quando chove a gente vem porque é bom também. Porque eu lembro que as pessoas sempre contam que quando iam visitar o Chico, né? Falava, Chico, e aí, qual é a novidade do Espiritismo? Ele falava, é o Evangelho. O Evangelho é sempre novo. E aí outras pessoas, todos que perguntavam, falavam assim, não, o Evangelho é novo, o Evangelho é sempre um presente. E pois não é que realmente, a cada dia que passa, a gente vai se convencendo que está aqui, está ouvindo, está compreendendo o Evangelho, é sempre novo. E sempre nos acrescenta, então sempre faz a diferença para todos nós, né? Então é bom sempre estar aqui. E hoje a gente vai estar conversando sobre o primeiro capítulo do Evangelho. A gente começa com o capítulo Não Vim Destruir a Lei. E aí, eu achei uma letra de uma música. Olha aí. A gente começar a conversa. Quem me conhece tem a ver com as minhas origens. Se a veste, não. Amanhã pode acontecer tudo, inclusive nada. Nós não temos o controle sobre o nosso daqui a 1 minuto, daqui a 10 minutos. Como a gente vai estar? Não sabemos. Podemos estar aqui na casa, a gente pode não estar bem amanhã. Podemos estar numa condição muito melhor. A gente não tem esse controle. Mas pode acontecer tudo, inclusive nada. Se a veste não, a lagarta rasteja até o dia em que ela cria asa. Olha o exemplo da natureza. Ela segue um compasso, ela segue um ritmo. Então, se você for tentar tirar a lagarta do casulo para que ela voe mais rápido, você estraga o processo. Você acaba matando. Você tira a vida, porque ela precisa de tempo, ela precisa de maturidade para que ela possa se desenvolver as suas asas para poder voar. Se você tira do casulo antes, as asas não vão estar suficientemente desenvolvidas. Então ela não voa, ela morre. Se a veste não, que a burrinha da felicidade, ela nunca se atrasa. Ela é para todos nós. Nós fomos criados e viemos aqui para ser felizes. Se a veste não, amanhã ela para na porta da sua casa. Lembra que a gente leu no começo? Amanhã pode acontecer de tudo. Inclusive, coisas boas. A gente pode amanhã estar numa condição melhor do que está hoje. É essa expectativa, é essa esperança que nos move, que nos alimenta no nosso dia a dia, né? E o poeta continua. Se a veste não, toda caminhada começa no primeiro passo. Não adianta a gente querer ter o melhor cargo, o melhor... Não, se você não começar do comecinho, aprendendo, você não vai conseguir estar no topo. É um processo. Se você está no topo, se você não soube caminhar, você se perde. A natureza não tem pressa, ela segue o seu compasso, mas inexoravelmente chega lá. E aí ele fecha a música falando assim, se a veste não. Observe que quem vai subindo a ladeira, seja a princesa ou seja a lavadeira, para ir mais alto, vai ter que suar. Falando em lei de igualdade. Não importa quem é, exige ou necessita de um esforço para que você chegue aonde você quer. De um esforço aonde você precisa chegar. E é da lei de Deus que seja para todos. Deus não vai ter privilégios para quem tem mais ou para quem tem menos. Você, como você não tem menos, eu vou te dar tudo. Você que tem tudo. Não, ele dá para todas. As condições de progresso, de melhoria, de evolução, ela é da lei de Deus. Ela é para todos nós. É para a humanidade, para o ser espiritual que está em processo evolutivo. Se Deus é nosso Pai, nós somos suas criaturas, é para todos nós. Então a gente vai ter que caminhar, para a gente chegar lá, a gente vai ter que dar o primeiro passo. A gente vai ter que suar, mas é da lei de Deus. Que todos nós possamos caminhar.
E aí, por que eu estou falando dessa música para estar ilustrando o nosso primeiro capítulo, né? Porque a gente está falando de coisas que são naturais, das leis de Deus que acontecem, que nos rege, que nos comanda, e que esse Deus, que é amor, que é bondade, que é justiça, ele está no controle de tudo, ele está no comando. Então, os sabedores de que nós não somos desamparados por esse Pai, que é bondade, que é justiça, isso para todos nós já é um consolo, já é um grande alento, e que faz a grande diferença. Então, a gente, independente da posição em que nós estamos, nós sabemos que tem algo, um ser, alguém, não podemos falar ser, porque não é um ser, aqui é Deus, nós não temos como traduzir quem é, ou não pode ser quem é, mas nós sabemos que tem alguém no comando, que tem alguém no controle, que tem alguém ao qual nós podemos nos recorrer a ele incansavelmente, quantas vezes nós quisermos, quantas vezes nós precisarmos. E esse Deus de amor, de bondade e de justiça, por ter as suas leis, ele é tão bom e ele confia tanto que para a gente conseguir chegar lá e tem que dar os primeiros passos, ele não nos deixa a revelia na nossa trajetória. E em todos os momentos da nossa caminhada, ele enviou seus emissários para estar nos relembrando das suas leis, para estar nos relembrando do seu amor. Ele dá isso para a gente como incentivo. Ele dá isso como apoio. Se a gente vai pegar lá no Krishna, já falava do amor, Krishna já falava da importância do pensamento. Buda já falava do amor. João Batista falava, enveredai pelo caminho do bem. O que é enveredar pelo caminho do bem? Procurar fazer as coisas corretas. Então, ao longo da nossa trajetória, nós fomos tendo esses lembretes. Eu até falei para a turma do grupo de estudos. A gente não põe post-its na geladeira para a gente não esquecer das coisas, não esquecer de tomar o remédio, não esquecer de fazer a dieta, não esquecer. A gente põe post-its na geladeira para a gente não esquecer das coisas. E Deus, na sua infinita bondade, foi nos dando lembretes ao longo da nossa trajetória, com seus emissários, para que a gente não esquecesse de enveredar pelo caminho do bem. Não esquecer de seguir o roteiro do bem. E a gente foi tendo esses lembretes. E o capítulo do nosso Evangelho, capítulo 1, também está pautado em lembretes que a lei de Deus também, que esse amor, essa bondade, essa justiça de Deus está nos oferecendo. Quando ele nos apresenta primeiro Moisés. Moisés, que no seu tempo, no seu momento, ele precisou ser um legislador humano, criar regras humanas, que era uma sociedade que vivia em desordem. Então ele criou regras, criou leis. E as nossas leis humanas, elas são flexíveis, elas são moldáveis de acordo com o tempo, de acordo com a época, de acordo com a necessidade, de acordo com a cultura, a gente vai modificando. A mesma lei que rege um país, ela não rege o outro. A mesma lei que rege uma cultura, ela não rege a outra. Então, isso é flexível. Essas leis são flexíveis. E Moisés, naquela época, ele impôs leis humanas. Leis humanas que foram sendo aperfeiçoadas através do tempo, como eu falei. Mas no Decálogo, que são os 10 mandamentos, que através da sua mediunidade ele traz para a humanidade, essas leis elas já são imutáveis. Eu vou ter que recorrer. Moisés, ele fala do amor a Deus. Moisés fala do não tomar o nome de Deus em vão. Moisés fala que a gente tem que ter um descanso. Porque se a gente trabalha, é necessário trabalhar? É. Mas é necessário que a gente também tenha um dia de descanso, de repouso físico para a gente se refazer. E Moisés falava disso. Isso vai mudar? Não. Porque se a gente for realmente trabalhar todos os dias, a gente vai descansar, a gente vai entrar num processo de estafa, de desgaste, que a gente adoece fisicamente. Então, isso não é flexível. E Moisés vai na frente. Honrar pai e mãe. Isso não muda. Independente de país, independente de cultura, isso não muda. Não matarás. Tirar a vida é imutável. Nós não temos o direito de tirar a vida.
E isso é independente de aonde você esteja. Ah, no meu país, a minha cultura, não. A lei de Deus, que esse Deus ele é soberanamente bom e justo, ele não permite que a gente tire a vida. E aí vai mais. Não furtarás. Se apropriar do que é do outro, errado. É um erro. Independente do tempo, isso é atemporal. Isso é atualíssimo. Não dirás falso testemunho, não desejar o que é do próximo, a mulher do próximo, não cobiçar o que é do outro. Isso ele é atemporal. Isso não tem flexibilidade. Não tinha flexibilidade no tempo de Moisés, não tinha flexibilidade no tempo de Jesus, não tem hoje e não vai ter amanhã. Essas foram as leis que Moisés traz, que o Evangelho nos traz como primeira revelação. Aí vem o Cristo. Aí o Cristo, abrindo o nosso Evangelho, ele fala assim: não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim para destruí-los, mas para dar-lhe cumprimento. Porque em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão, até que não se cumpra tudo quanto está na lei, até o último J e o último ponto. O que está na lei de Deus. Até que não se cumpra, até que a gente vai ter que cumprir as leis de Deus. Então aquele negócio, a gente vai estar aqui nesse processo evolutivo até que a gente aprenda de fato a não matar. Nós vamos encarnar e reencarnar várias vezes. Nós vamos estar aqui aprender a honrar. Pai, mãe, vamos. Várias vezes a gente vai fazer esse processo. E Jesus, ele amplia, da mesma forma que eu uso o meu óculos para conseguir ampliar as letras e enxergar um pouquinho melhor. Jesus, quando ele vem, ele amplia a nossa capacidade de compreensão das leis. Ele unifica no amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, quando Jesus ele dá uma unificada, ele está nos chamando a atenção que, olha, comecem a valorizar com mais intensidade no seu dia a dia o Deus de amor, de bondade, de justiça. Comecem a se reaproximar do Pai. Estreitem esses laços com o Pai, valorizando cada vez mais essa ideia de que nós somos criaturas. Nós não somos criador, o criador é Deus. E se Deus é criador, e nós por sermos criatura, vamos nos aproximar dele. Jesus ele nos convida a estreitar esses laços. Como ele nos convida a estreitar, ou de fato Jesus apresenta para nós o próximo. Jesus começa a nos convidar a ver o próximo como realmente ele deve ser, como um irmão de caminhada. Quando ele nos convida a estar nos buscando esse Deus, quando ele nos convida a estar vendo o próximo, é para que a gente possa estreitar os nossos laços como criaturas. Porque nós, por lei de sociedade, o quanto nós dependemos e o quanto nós precisamos um dos outros. Nós não somos autossuficientes, não. Nós necessitamos da companhia do outro, nós necessitamos da experiência, nós necessitamos da troca um com o outro, seja no ambiente menor da nossa casa, da nossa família, seja no ambiente que a gente possa ir expandindo um contexto social, de trabalho, de amigos, de uma casa religiosa. Nós necessitamos desse convívio, faz bem para a nossa saúde, para o nosso equilíbrio, para o nosso bem-estar. A gente vai falar, não, mas a gente vive com as pessoas que são difíceis. Mas se é da lei de Deus que a gente vá aprendendo a desenvolver sentimentos bons, não vai ser se distanciando das pessoas que eu vou desenvolver. É desafiador? É, mas ela é necessário para que a gente possa evoluir, para que a gente possa estar dando passos no nosso processo evolutivo. Nós necessitamos desse convívio. E Jesus, ele nos apresenta e ele vivencia isso na prática no seu dia a dia. O quanto ele respeitou a todos que o procurou, a todos com os quais ele conviveu, ele respeitou.
Ele não foi um ser que ele exemplificou nas palavras somente. Jesus ele exemplificou nas suas ações, nos seus atos de convivência. E um grande exemplo dos seus atos de convivência é que Jesus, pela sua hierarquia espiritual, ele convidou para ser os seus discípulos. Ele não escolheu os mais esclarecidos, os mais estudiosos. Ele não escolheu os mais ricos no contexto social. Ele escolheu pessoas. Ele escolheu pessoas. Ele escolheu o próximo para estar com ele. Para dar para nós o exemplo de que é possível. E os seus discípulos, eles eram perfeitos? Não. Eles também faziam picuinha, como a gente faz. Caçavam uma confusão danada, como a gente faz de vez em quando. Mas ele estava a todo instante apaziguando. A todo instante ele tinha uma palavra de orientação, de esclarecimento e de incentivo, de valorização a todos aqueles que estavam convivendo com ele. A mulher adúltera que o procurou, ele o respeitou, ele o ajudou. O Zaqueu, que estava em cima da árvore, foi lá conviver com ele na sua casa. Foi jantar na casa do Zaqueu. As pessoas que o procuravam para curar, as pessoas que realmente o procuravam para ser curada, Jesus curou. E Jesus ele vai ampliando os seus ensinamentos quando ele fala da imortalidade da alma. Ele dá outra ampliada no conhecimento. De falar, olha, meu reino não é aqui, não começa aqui, não vai terminar aqui, meu reino não é deste mundo. Há muitas moradas na casa do meu pai. Então ele começa a falar, olha, não tá começando aqui, não vai terminar aqui. Vamos rever os pensamentos e os atos de vocês e os nossos atos. Não vai ter eco somente nesse momento. Vai ecoar por muito tempo, por outras encarnações. Então, que a gente tivesse essa responsabilidade e tivesse esse comprometimento para conosco mesmo e para com o próximo. Então, ampliando para falar, olha, valorize essa convivência, mas, porém, não se aveste, não. Se não deu certo tudo aqui, vai ter outras encarnações, vai ter outras oportunidades. E as revelações que tiveram de Jesus e aí os seus antecessores, elas foram personificadas em pessoas. A gente tem o Buda, a gente tem o Sócrates, a gente tem o João Evangelista, a gente tem o Moisés, tem o Cristo. E a terceira revelação, que é o Espiritismo, é uma revelação que ela não é pautada ou personificada numa pessoa. É a doutrina dos Espíritos, ao qual Kardec reuniu uma série de depoimentos, uma série de perguntas e respostas que foram feitas aos Espíritos e ao qual ele organizou e estruturou a doutrina dos Espíritos. A gente pega o Livro dos Espíritos, perguntas e respostas. O nosso Evangelho tem o comentário, a passagem evangélica, a passagem da Bíblia, tem o comentário de Kardec e tem uma série de depoimentos dos Espíritos. Então, é a doutrina dos Espíritos, que vem ratificar aquilo que Jesus veio falar da imortalidade da alma, que através do seu depoimento, através da codificação, nós estamos falando daqui da codificação, mas através dos depoimentos que a gente tem dos trabalhos da casa, de todos os trabalhos internos, o quanto os Espíritos vêm falando da imortalidade da alma, o quanto os Espíritos vêm falando que a vida não terminou aqui. De quinta-feira mesmo, o nosso Evangelho, depois do Evangelho, tem a palavra do companheiro espiritual, que vem fazer um comentário em cima do Evangelho, ou vem, através do seu depoimento, contar a sua trajetória. É a doutrina dos Espíritos. E a doutrina dos Espíritos é aquela que vai nos encorajando, que vai nos fortalecendo para falar, olha, eu também sou assim. Eu estou usando esse corpo, daqui a pouco eu posso não estar. Eu falei, pode acontecer de tudo, né? Eu posso não estar com esse corpo, mas eu serei sempre um espírito.
Então, que esse espírito, ao qual habita esse corpo de hoje, que eu estou usando nesse momento, que ele possa ir se apropriando, que ele possa ir cada vez mais se utilizando desse conhecimento para ir se transformando num ser melhor. Que o pensamento desse ser espiritual que habita o corpo de cada um de nós possa ser melhor a cada dia que a gente vai amadurecendo nessa nossa trajetória espiritual. Se nós já passamos por várias fases, vários post-its falando dessa lei de Deus, falando do amor, da bondade, da justiça, se nós já vivenciamos tudo isso, não vamos deixar passar, simplesmente deixar para frente, vamos aproveitando também as oportunidades. Nós temos muito tempo por sermos seres espirituais que vão viver sucessivas encarnações, mas se nós desejamos a felicidade, ela vai parar na porta da minha casa, mas eu preciso fazer uma casa, construir uma casa de pensamentos e ações para que essa felicidade chegue. Porque se eu ficar sentada, lamentando e chorando, não vai chegar. E lá o Cristo já falava, não se lamente, se você ficar preso em queixas e lamentações, não vai dar nada. Agora, se eu me reerguer, se eu me levantar, apesar de qualquer dificuldade, eu vou ter condições de vivenciar melhor comigo mesmo e de vivenciar com o meu próximo. Então, as revelações que tem para nós como seres espirituais é para que a gente se aproprie desse conhecimento para sermos pessoas melhores, independente do contexto social em que nós vivemos, seja no micro da nossa família, seja no macro de um país, seja no macro de um mundo. Então, se a gente não pode, em todos esses ambientes, nós podemos e devemos contribuir de maneira positiva para o próximo, que primeiro o próximo somos nós, e ao próximo em contexto social, da nossa família, dos nossos amigos e dos nossos inimigos também, que Jesus também nos ensinou e nos motivou a ver os nossos adversários como seres espirituais que também vão evoluir, que também vão se tornar seres espirituais do bem. Porque como João Batista falava que todos nós vamos seguir pela vereda do bem, é fato, é da lei que todos nós, independente de crer ou não crer, independente do tempo, nós seguiremos a vereda do bem. E que Jesus nos encoraje, e que Ele nos encoraja sempre, e que nós nos sintamos fortes para seguir essa vereda. Que assim seja.